Olá, está no ar o programa Diálogos. Eu sou Daniele Panta. E eu, Isabela Lima. Você é uma pessoa que se preocupa muito com o futuro ao ponto de atrapalhar o seu dia a dia? Fique atento, isso pode ser um sintoma de ansiedade. Esse é o nosso tema de hoje. E para os internautas que mandaram suas dúvidas, acompanhe. Elas vão ser esclarecidas durante o programa. Para falar sobre ansiedade, estamos com a psicóloga Marilda Lippe, também diretora e fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse. Obrigada pela presença, doutora. É um grande prazer estar com vocês aqui, falando de um assunto extremamente interessante. A ansiedade se torna mais comum em alguns momentos da vida, como no pré-vestibular, durante a faculdade e na carreira profissional. Doutora, se todos nós temos ansiedade, quando é que ela passa de um sentimento comum para um transtorno? Ter ansiedade, um pouco de ansiedade, é normal, desejável. Porque se você não tiver nenhuma ansiedade, você também não tem motivação. Então é muito importante entender que existe uma ansiedade normal, útil, desejável e aquela ansiedade patológica. A ansiedade se torna patológica quando ela ultrapassa o tamanho do seu desafio. Então, por exemplo, se você vai fazer um vestibular e você sabe que você estudou, que você sabe a matéria, não há necessidade de uma ansiedade tão grande. Se ela for grande demais, ela vai atrapalhar você na hora de lembrar as coisas e de realmente dar suas respostas. Você sabe quantas pessoas no mundo sofrem com ansiedade? Nossa repórter Tabata Alexandroni tem os dados. Acompanhe. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 33% da população global sofre com ansiedade. No Brasil, de cada 10, 4 são diagnosticados com ansiedade patológica, que ultrapassa o nível normal do ser humano e pode causar transtornos físicos e mentais. Doutora, esses dados sempre foram altos? Olha, a ansiedade sempre existiu desde a origem do ser humano, mas no momento em que a sociedade passa por mudanças de valores, de princípios e até mesmo de crises financeiras e de política, né? Realmente, a ansiedade aumenta. Então, a ansiedade no Brasil está diagnosticada como igual à de países em guerra. Então, você vê, aqui no Brasil, nós estamos sendo um povo ansioso. Entendi. A doutora acha que a tecnologia ou as cobranças do trabalho tem alguma coisa que pode aumentar esse número, que pode motivar isso a crescer cada vez mais? Com certeza absoluta. À medida que você é pressionado e você tem que fazer mais e mais em menos tempo, porque não é essa a ênfase hoje em dia, você tem que produzir mais, com perfeição e cada vez com menos tempo. Então, essa ânsia de você fazer tanta coisa realmente aumenta o seu nível de ansiedade. Mas existem outros fatores hoje em dia que estão colaborando para isso. Por exemplo, essa mudança trazida nos valores pela globalização, em que algo acontece no outro lado do mundo e você imediatamente fica sabendo. Aí você tem que acompanhar todos os modismos, tudo aquilo que está ocorrendo. Então essa ansiedade toda surge justamente dessa necessidade de você acompanhar essas mudanças mundiais muito rápidas, rápidas demais para aquele mecanismo normal do ser humano se adaptar. Nessa época do ano, muitos estudantes prestam vestibular. São meses se preparando para conseguir a aprovação na universidade. Nossa repórter foi falar com os vestibulandos que precisam lidar com a ansiedade. Acompanhe. Tirar boas notas, escolher uma carreira profissional, lidar com a pressão dos pais, ir bem na prova que vai decidir o seu futuro. A adolescência não é um período fácil, especialmente a fase do pré-vestibular. A ansiedade aumenta e dificulta as tarefas diárias. Mateus sabe bem disso. Ele quer cursar medicina e nesse ano de cursinho tem sentido a ansiedade interferindo na rotina. Sei lá, geralmente quando eu tô fazendo alguma coisa e tem bastante gente prestando atenção, eu fico meio ansioso, tipo agora, mais ou menos. Eu fico ansioso pra caramba. Eu começo a suar bastante, a mão fica suada, eu fico com frio e, sei lá, eu fico... não consigo prestar atenção em nada, sabe? É difícil focar. Doutora, nesse caso, como os pais e os professores podem ajudar os alunos ansiosos?
A presença dos pais como um elemento de apoio e também dos professores é fundamental para que essa ansiedade seja reduzida. Então, o que os pais podem fazer? Reduzir a pressão que colocam nos estudantes, dizendo que tem que passar, que aquilo é fundamental, aquilo é absolutamente essencial para a vida do adolescente. Porque, na realidade, não é. Se o adolescente não passar nesse vestibular, ele pode fazer o ano que vem. A vida dele não pode ser toda colocada em cima do vestibular, porque, veja, é muita responsabilidade nos ombros de um adolescente que, às vezes, não tem ainda a estrutura para lidar com toda essa tensão. Então, tira o pé do acelerador, exija menos dos seus filhos, dos seus alunos, que eles sairão melhor nas provas. Vamos agora para as dúvidas dos internautas. A Evelyn tem uma pergunta para a doutora. Meu nome é Evelyn, eu tenho 17 anos e sou vestibulanda do curso de Medicina Veterinária. E a minha pergunta é o que fazer para minimizar as oscilações do humor durante o período pré-vestibular e pré-semana de provas. Porque eu, pessoalmente, sofro muito com esse problema, que vai chegando perto das datas dos vestibulares, como foi o Enem e a Unesp, que foram os que eu prestei, e também as semanas de prova na escola, porque meu humor ele oscila muito. Questão de horas, minutos, meu humor muda completamente. Às vezes eu mudo, assim, eu tô muito feliz, aí eu mudo rápido pro muito triste, eu choro, fico emotiva, fico sensível. Também mudo do nada pro muito brava, com raiva, irritada. Qualquer coisa que as pessoas falam me deixa irritada. E isso atrapalha a minha relação com as pessoas que eu convivo, com meus amigos da escola, com meus familiares, com meus amigos fora da escola, com as pessoas que eu me relaciono. Porque isso deixa as relações mais conflituosas, porque vai chegando perto desses períodos eu mudo meu humor. E eu gostaria de saber o que eu posso fazer para diminuir essas oscilações e melhorar esse convívio com as pessoas próximo de períodos de grande tensão, assim como, por exemplo, o vestibular. Evelyn, provavelmente você está apresentando um quadro do que nós chamamos de estresse emocional. O estresse leva a pessoa a ficar irritada e nervosa, impaciente, às vezes a pessoa fica mais ansiosa ainda. Então, esse estresse que você está experimentando, na realidade, ele é fruto de todas as exigências externas e internas às quais você está sujeito no momento. Externas são fáceis de serem identificadas, pressão de pai, pressão de mãe, a necessidade que a pessoa tem de realmente ser alguém na vida, os planos, os sonhos, mas há também alguns fatores internos, que é aquela cobrança que você faz dentro da sua cabeça, aquilo que você pensa. Se você quiser ter um desempenho mais regular, mais harmonioso, tente policiar a sua maneira de pensar. Pense de uma maneira mais saudável e menos exigente. Em outras palavras, tenha paciência consigo própria. E, além disso, tente fazer exercício de respiração profunda. A respiração profunda oxigena suas células cerebrais e traz maior tranquilidade para sua mente e para o seu corpo. Vamos para o rápido intervalo. O programa Diálogos volta já. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta com o programa Diálogos e para falar sobre ansiedade, estamos aqui no estúdio com a psicóloga Marilda Lippe. Agora vamos falar sobre a ansiedade dos universitários. No Brasil, cerca de 15 a 20% dos jovens universitários têm algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão. O ingresso no ensino superior pode se tornar uma experiência estressante, já que causa diversas mudanças na vida dos alunos. Acompanhe na reportagem de Carolina Lima. Mas como a ansiedade afeta o dia a dia dos universitários? Geralmente atrapalha, porque apesar de eu ter dias que eu tenho crise, eu costumo estar sempre ansioso, então eu com unha, eu não consigo ficar parado, então ela atrapalha até quando não tem uma crise forte. Em semanas de prova, universitários que sofrem com ansiedade têm maior dificuldade. Nas provas eu costumo me distrair muito fácil. Aí eu tenho 2 horas para fazer a prova, acho que
alguns minutos eu fico lá, acabo distraindo com coisa que não tem nada a ver e passa o tempo e eu perco o tempo precioso da prova. Foi um problema de readaptação, porque na escola não tinha rotina de estudar todo dia, e aqui se você não estuda todo dia, você não consegue, não vai para frente. São mudanças radicais em um espaço curto de tempo que geram um excesso de ansiedade, que pode sair do controle. Dados da Avaliação Nacional sobre Saúde Universitária dos Estados Unidos indicam que 21,8% dos estudantes acreditam que a ansiedade afetou o desempenho acadêmico. Isso porque a ansiedade dos alunos atrapalha no momento de acompanhar uma aula. Eu não fico confortável lá na sala, porque eu fico sempre mudando de posição, mexendo, eu não consigo ficar parado no lugar muito tempo. Doutora, quais fatores podem causar a ansiedade no estudante que acabou de entrar na universidade? Quando o estudante ingressa na universidade, ele está preenchendo um sonho que ele tinha. Só que muitas vezes esse sonho não é tão fácil de ser realizado como ele imaginava. Ele agora vai ter maiores responsabilidades, na maioria das vezes o estudante fica longe da família, muitas vezes ele tem que ingressar no mundo de adultos que ele não conhecia, ele tem que ter uma autodisciplina muito maior, porque não tem mamãe e papai guiando mais. Então, todas essas situações representam desafios para o estudante, além do fato de que agora ele está no caminho de ser um ser humano adulto. Isso amedronta muita gente, né? Sim, com certeza. Doutora, e na sua opinião, o que a universidade pode fazer para ajudar esse aluno, para que ele não sofra tanto? A universidade tem um papel absolutamente fundamental nessa situação. Nós estamos vendo que o nível de ansiedade, de depressão, de desânimo dos alunos, às vezes é muito alto em certas universidades. A universidade brasileira, às vezes, não contempla medidas preventivas para ajudar esse aluno a não vir a ter esses problemas de ansiedade, de depressão, até de transtornos mentais. Poderíamos ter grupos semiterapêuticos, encontros de grupos de estudantes em que se ensinasse essas técnicas de manejo de ansiedade, que se ensinasse a estabelecer metas, que se ensinasse a ter prioridades. Tudo isso a universidade poderia fazer até em função do treinamento de psicólogos dentro da universidade, de psicólogos e médicos. Então, o aluno se beneficiaria de ter esse trabalho preventivo e não esperar o aluno ter um problema para socorrê-lo. Sim, com certeza. Eu acho que aí seria um bom caminho para a Universidade Brasileira ajudar o aluno. A próxima pergunta é do Mário, estudante de jornalismo. Vamos conferir. Olá, eu sou Mário, aluno de jornalismo da PUC Campinas, e eu queria saber até que ponto esse estresse, essa ansiedade, ela pode atrapalhar o nosso desenvolvimento na universidade. E eu queria saber também se tem algum tipo de técnica ou algo que a gente possa fazer para a gente controlar, ou pelo menos amenizar isso, ainda mais nesse final de ano que está toda essa loucura aí. Obrigadão. Mário, há muito que você pode fazer e são medidas, às vezes, que não são tão difíceis assim, né? Primeiro, você precisa entender que a ansiedade, ela é composta, essa reação de ansiedade, é composta de dois componentes. Primeiro, há um componente cognitivo, o componente do pensamento da pessoa, aquela parte mais mental, mais emocional. E existe a parte fisiológica. Então, nós não podemos tratar a ansiedade pensando só no corpo. Nós temos que tratar a ansiedade pensando no corpo e na mente. Para fazer isso, então, o que um aluno poderia fazer para se ajudar? Em primeiro lugar, ele deve inspecionar a maneira que ele está pensando. É uma maneira negativista? É uma maneira derrotista? É uma maneira saudável? Este modo de pensar está ajudando ele a resolver o desafio ou está puxando ele para baixo? Então, ele deveria fazer uma reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva dentro da terapia cognitivo-comportamental significa você mudar o seu pensamento. Você tornar a sua cognição mais saudável, mais positiva, mais otimista, sempre tentando ver o lado positivo das coisas. Então, essa parte aí ajudaria você em termos dos seus sintomas psicológicos, emocionais e mentais. Agora, só isso não vai aliviar
a taquicardia que você às vezes tem, aquela suadeira que o aluno às vezes tem, aquela tensão muscular que se manifesta na hora do estresse e da ansiedade. Então você precisa também atentar para essa parte física, fazer um relaxamento, soltar a musculatura, respirar profundamente. Então, se você unir essa mudança cognitiva e você também tomar conta para que o seu corpo relaxe, você vai ver uma diferença enorme. E à medida que você respira profundamente, você oxigena as células cerebrais e você traz harmonia e tranquilidade para o seu ser. Nós vamos para um breve comercial e já voltamos. Sabe aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo? Conte com a Clínica de Psicologia da PUC Campinas. Com o apoio de professores e estagiários, a clínica oferece atendimento psicológico gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6846. Voltamos com o programa Diálogos. Nesse último bloco, vamos ver como a ansiedade influencia na carreira profissional das pessoas. É comum os jovens acreditarem que ao chegar na vida adulta, todos os problemas vão se resolver. Com a ansiedade, não é diferente. Já passou a fase do vestibular, a faculdade, o estágio, o trabalho de conclusão de curso. E a ansiedade também passou? Nem sempre. A ansiedade na vida adulta também é comum. Nossa repórter Isabela Cardoso traz mais informações sobre isso. Segundo um novo estudo dos professores da Universidade de Toronto, no Canadá, e da Universidade Politécnica de Hong Kong, a ansiedade no trabalho prejudica tanto a saúde do trabalhador como também seu desempenho profissional. Além disso, segundo a Previdência Social, os transtornos mentais já são o terceiro motivo de afastamento dos funcionários do seu trabalho. Yara Lima percebeu que tinha ansiedade na Faculdade de Arquitetura. Conta que seu rendimento caiu muito e engordou 20 quilos em meses. Depois de formada, os sintomas pioraram e ela chegou a perder uma grande oportunidade de emprego. Durante 2 ou 3 meses eu praticamente dormia só. E como é um curso que eu acho que exige muito de você, é muito tempo que você se dedica, quando você termina a faculdade você se vê sem nada, praticamente. Quando você tem esses sintomas de ansiedade, você se cobra, mas não num sentido de evolução. Na verdade, você se cobra ao contrário. Digamos que você não se acha competente, você acha que não vai dar conta, você acha que seu trabalho não é muito bom. Então, com o desenvolver do projeto, eu me vi nessa situação. E quando eu vi que eu ia atrapalhar o andamento das coisas, eu preferi sair. O Tiago de Aguariúna também nos enviou uma pergunta. Vamos ver? Olá, meu nome é Tiago, tenho 23 anos, sou recepcionista. Eu queria saber o quanto a ansiedade pode atrapalhar o ambiente de trabalho. Olha, a ansiedade excessiva, mais uma vez, devo dizer excessiva, porque um pouco de ansiedade pode ser até uma coisa muito boa para você. A ansiedade excessiva, ela atrapalha a qualquer pessoa, desde a criança de 3 anos de idade até o adulto que está entrando na carreira agora ou até uma pessoa da terceira idade. Então, a ansiedade, muitas vezes, não é oriunda só de fatores externos. Não é só o trabalho, não é só a faculdade, não é só o casamento, não é só o namoro que criam ansiedade. Também a ansiedade é criada por fatores internos, a sua maneira de pensar. Então, se você ingressa no ambiente de trabalho já pensando que vai ser difícil, que você não vai dar conta, essa ansiedade vai ser maior. Aliás, a ansiedade sempre surge da percepção que a pessoa tem de que não vai dar conta do desafio. Então, se a gente achar que vai dar conta, a pessoa vai reduzir a ansiedade, não importa se é na infância, na adolescência ou na vida adulta. Agora, logicamente, ao entrar na carreira de início, a ansiedade pode ser maior porque você, de repente, tem que se provar no mundo externo, no mundo que não é tão acolhedor, o valor que você tem. Na faculdade, de um modo ou de outro, você tem os professores, você tem os colegas, e você está num ambiente em que você ainda, assim, é protegido. Mas no mundo lá fora, você tem que lutar por si só.
é uma selva e você tem que sobreviver. Então, essa percepção do mundo como uma selva leva as pessoas a terem muita ansiedade. Então, qual seria a ideia? Pensar que eu dou conta do recado, eu sou capaz, eu sou competente e vou fazer o melhor que eu posso. Ninguém pode dar aquilo que vai além da sua capacidade. Doutora, você acabou de dizer que a ansiedade é saudável quando você tem um pouco. Como que é essa ansiedade saudável? Você pode explicar? A ansiedade saudável é aquela que é antecipatória para alguma coisa que você prevê como dentro da sua habilidade de lidar com ela. Então, se você vai a uma festa e você conhece todo mundo, você pode ter um pouquinho de ansiedade, porque vai ser legal estar com os amigos, é uma antecipação de uma atividade prazerosa. Então, é uma ansiedade saudável. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você está consciente de que você é bem preparada, você tem uma boa universidade, você não vai lá achando que vai perder a oportunidade. Ao contrário, você vai lá achando que você vai ganhar. Neste caso, essa ansiedade que você tem é normal, é desejável, ela produz adrenalina e essa adrenalina ajuda você até a ser mais charmosa, mais inteligente, mais alerta para o que está se passando. Então, não vamos ter medo de ansiedade no geral. Vamos sim controlar para que ela não escape do nosso alcance e do nosso meio de lidar com ela. Como vimos, a ansiedade é uma doença que pode se manifestar de formas diferentes. Veja como o tratamento alternativo também pode ser eficaz para controlar os sintomas. Karina é professora de rede municipal e conta que sua profissão a ajuda a exercitar a paciência. Ela é ansiosa desde criança. Já fez tratamento de homeopatia, acupuntura e acompanhamento com psicólogos. Hoje faz yoga e percebeu que é a melhor forma de controlar sua ansiedade. Eu percebi que o yoga não tem nada, nenhuma mística em torno disso, entende? São exercícios respiratórios. Tem as asanas, né, que são as posturas. Que você, o yoga, na realidade, tem várias vertentes. Então, tem essa questão da postura, que é legal também, que é um trabalho corporal interessantíssimo. Mas tem aquele yoga que você pode fazer sozinho, né? Por exemplo, para controlar o prana, né, que é a energia vital que está no ar, né? E isso ajuda a segurar a ansiedade. Você não necessariamente tem que fazer as posturas. Eu tinha uma informação errada sobre isso. Eu achei que você tinha que ser yogi, que você tinha que praticar a religião, que você tinha... E não é nada disso. São simplesmente exercícios também que qualquer pessoa pode praticar. Agora vamos falar um pouco sobre tratamento. Doutora, você concorda que uma pessoa deve tentar mais de um tratamento simultaneamente? Às vezes algum hobby também pode ajudar, como fotografia, ler um livro? Olha, qualquer coisa que distraia a pessoa daquela preocupação fundamental que está criando toda aquela ansiedade vai ajudá-la. Agora, seria interessante para uma pessoa que tem muitos episódios de ansiedade fazer um tratamento psicológico. A melhor forma de terapia é a cognitivo-comportamental, porque trabalha nas suas cognições e no seu comportamento. Agora, há muitas pessoas que se beneficiam muito de fazer também uma acupuntura. Então, a acupuntura, junto com o tratamento psicológico, em geral, dá à pessoa elementos para poder lidar bem com aquela situação de ansiedade que ela tem. Agora, tudo mais pode ser útil também. Yoga pode ser extremamente útil. A pessoa fazer exercício de relaxamento, a pessoa sair, ver a natureza, caminhar, fazer exercício físico. Todas essas coisas ajudam muito. Agora, essas coisas que controlam só sintomas, elas não podem ser utilizadas como método de tratamento único, porque você precisaria tratar a causa do problema. O que está levando alguém a enfrentar aquele desafio como grande demais? O que está levando aquela pessoa a ver a vida como tão negativa? Então aí é que a terapia cognitivo-comportamental vai ajudar o ser humano, porque vai direto na base e ajuda ele a tratar aquilo que dá origem a toda aquela ansiedade. Agora, essas outras técnicas são muito úteis para reduzir a sintomatologia, ao mesmo tempo que a terapia ajuda a ver a causa do problema. Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, foi um prazer. Foi um grande prazer, sucesso para vocês. Muito obrigada, doutora. O programa Diálogos fica por aqui, até a próxima edição. Tchau!